Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos abordar um assunto bastante complexo, mas de extrema importância para o desenvolvimento de uma personalidade forte e de sucesso. Ao final, lembre-se de inscrever-se no canal, compartilhar e deixar seu like. Isso nos ajuda muito para criar mais conteúdo como esse. Agora vamos ao nosso tema de hoje. A vida é uma aventura magnífica e você nasceu para vivê-la com plenitude. Esse mundo não foi criado para ser uma prisão, um ciclo de tédio ou sofrimento. Ele é um palco exuberante, repleto de beleza, abundância e possibilidades infinitas. Você não está aqui por acaso. Você é a expressão mais elevada da criação de Deus, a obra-prima divina. E isso significa que sua existência tem propósito, poder e potencial ilimitado. No entanto, muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Elas vivem como se estivessem presas em uma esteira infinita, lutando todos os dias por migalhas, correndo atrás de dinheiro, tentando manter relacionamentos frágeis, sobrevivendo ao invés de viver. Elas não conseguem ver que nasceram para mais, que nasceram para vencer. E a diferença entre quem desperta para isso e quem continua preso no ciclo da escassez não está lá fora, no mundo externo, mas dentro, na forma como nos percebemos, na imagem que guardamos de nós mesmos. Tudo começa com a forma como você se vê, porque a maneira como você se vê determina o mundo que você cria. Você nasceu para viver uma jornada grandiosa, e agora chegou a hora de lembrar disso. Você precisa entender uma coisa: o mundo não recompensa a intenção, ele recompensa a ação. E mais do que isso, ele recompensa a clareza. Clareza é poder. Quando você sabe exatamente o que quer, onde quer chegar e por quê, você se torna imparável. A maioria das pessoas fracassa, não porque falta talento, inteligência ou oportunidade. Elas fracassam porque estão perdidas, desconectadas do seu propósito, agindo no automático, sem direção. É como um navio no meio do oceano sem bússola. Por mais potente que seja o motor, ele vai girar em círculos. Agora imagine o oposto. Alguém com uma visão clara, um objetivo específico, uma missão tão vívida que queima por dentro. Essa pessoa se levanta todos os dias com energia, com foco, com propósito. Ela não desperdiça tempo, ela não se distrai, porque ela tem um porquê forte o suficiente para enfrentar qualquer como. Clareza é o primeiro passo para o sucesso verdadeiro. É o momento em que a sua mente para de duvidar e começa a criar. Quando você define com precisão o que deseja, o universo inteiro começa a se alinhar com essa intenção. Milagres acontecem, pessoas aparecem, oportunidades surgem, mas tudo começa com você sendo brutalmente honesto. O que você realmente quer? Quando essa resposta for clara como cristal, o jogo muda. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem vender qualquer coisa, enquanto outras vivem travadas, com medo de oferecer até mesmo algo que pode transformar a vida de alguém? A resposta está na confiança. Mas não é só a confiança no produto, é a confiança em si mesmo. Quando você acredita profundamente no que está vendendo, e principalmente em quem você é, sua energia muda. Sua presença se torna magnética. E vendas, no fim do dia, são uma transferência de energia. O cliente sente quando você está inseguro. Ele percebe quando você está tentando convencer mais a si mesmo do que a ele. Agora, quando você entra em uma conversa sabendo que o que você oferece é valioso, que você entrega transformação real, que você resolve uma dor específica, então a venda não é mais uma tentativa, é uma consequência. Grandes vendedores como Jordan Belfort falam sobre a tríade da certeza. O cliente precisa ter certeza sobre o produto, sobre a empresa e sobre você. E tudo começa com você acreditar em você. É por isso que tantos treinamentos de vendas falham. Eles focam em técnicas, mas ignoram o fator mais importante: sua mentalidade. Antes de vender qualquer coisa, você precisa vender a si mesmo a ideia de que você é digno do sucesso, que você é bom o suficiente, que você merece prosperar, que você é uma potência. A partir desse ponto, sua comunicação muda.
Seu olhar transmite convicção, sua voz tem firmeza e o cliente confia, porque você confia. Esse é o código invisível por trás de toda grande venda. Autorresponsabilidade, crença e postura de quem já venceu por dentro. Se você não tem metas claras, você já está fracassando. Pode parecer duro, mas é verdade. Porque sem um alvo, qualquer direção parece boa. E isso é um perigo. A maioria das pessoas vive ocupada, correndo de um lado para o outro, apagando incêndios, mas sem saber para onde está indo. E adivinha? Quem não sabe onde quer chegar acaba virando parte do plano de alguém que sabe. É assim que muita gente talentosa vive anos presa em empregos que odeia, projetos que não fazem sentido e rotinas que sugam a alma. Não é falta de capacidade, é falta de clareza. Grandes nomes como Napoleon Hill, Tony Robbins e Bob Proctor falam disso o tempo todo. A mente precisa de um alvo. Quando você define com precisão o que quer, com datas, números e imagens claras, seu cérebro ativa um radar chamado Sistema de Ativação Reticular. Ele começa a filtrar tudo ao seu redor, buscando oportunidades que te levem naquela direção. E o mais louco, essas oportunidades sempre estiveram lá. Você só não enxergava, porque não tinha dito ao seu cérebro o que procurar. Então pare. Agora e pergunte, o que eu quero de verdade? Não o que os outros querem para você. Não o que parece seguro, mas o que você quer, com paixão, com verdade, com fogo no coração. Quando essa clareza chega, você deixa de ser espectador e vira protagonista. Sua energia muda, suas decisões mudam, e o universo começa a responder com força total. Quer viver uma vida épica? Comece tendo metas épicas. Clareza não é luxo. Clareza é o primeiro passo da liberdade. Foco é a força invisível que separa os que tentam dos que conquistam. Quando você tem foco, você para de se distrair com o que não importa. Você começa a dizer não para tudo que não te aproxima do seu objetivo. E isso muda tudo. A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento, e sim por excesso de distrações. Elas querem resultados extraordinários, mas vivem presas a vícios ordinários, redes sociais, procrastinação, comparação, excesso de informação. Tudo isso suga sua energia e te mantém ocupado, mas não produtivo. Pensa em um raio de sol. Quando espalhado, ele aquece, mas quando concentrado por uma lupa, ele queima. Esse é o poder do foco. Quando você direciona sua atenção, sua energia e suas ações para um único propósito, você começa a fazer em um ano o que muita gente não faz em 10. É isso que diferencia os bilionários, os visionários, os realizadores. Eles protegem. O foco como um guerreiro protege sua espada. Porque sabem que onde vai a atenção, vai a energia. E onde vai a energia, nasce o resultado. Steve Jobs era obcecado por foco. Ele dizia: decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Porque cada sim que você dá para a distração é um não que você dá para o seu sonho. E a conta disso chega cedo ou tarde. Foco é disciplina emocional. É você lembrar todos os dias o que quer construir e agir de forma coerente com esse futuro. Mesmo quando for difícil. Mesmo quando ninguém estiver olhando. Porque no final são os focados que vencem. São o elo perdido entre o sonho e o resultado. Muita gente estuda, planeja, fala bonito, mas não age. E sem ação, nada muda. Não importa o quanto você visualiza, afirma ou escreve metas. Se você não entrar em campo, o jogo nunca começa. É como ter um mapa do tesouro e nunca dar o primeiro passo. A diferença entre quem sonha e quem realiza está na coragem de agir mesmo sem ter todas as respostas. Olha ao redor. Quantas ideias brilhantes já ficaram na gaveta? Quantos talentos desperdiçados por medo, dúvida ou perfeccionismo? Ação imperfeita é infinitamente mais poderosa que inércia planejada. Enquanto uns esperam o momento perfeito, outros começam com o que têm, e são esses que vencem. Porque o movimento gera clareza. Você começa com incerteza, mas a cada passo o caminho vai se revelando. É agindo que você aprende, ajusta, evolui. Joe Dispenza ensina que não adianta você mudar,
Só o pensamento. O corpo precisa entrar no jogo. Se você quer manifestar uma nova realidade, precisa agir como se ela já fosse real. Não é só mentalizar sucesso. É levantar cedo, trabalhar com propósito, manter hábitos de excelência. É agir como alguém bem-sucedido antes mesmo de ser reconhecido como tal. A vida recompensa quem se move, quem faz mesmo com medo, quem executa mesmo sem validação, porque ação é fé em movimento. É o universo respondendo à sua intenção. Quando você age com clareza, consistência e coragem, portas se abrem, pessoas aparecem, oportunidades surgem. A realidade começa a se curvar à sua determinação. A disciplina é a ponte entre o propósito e o poder. É ela quem transforma um desejo em destino. Sem disciplina, até o maior dos talentos se perde, mas com ela, até o mais comum dos mortais alcança o extraordinário. Porque disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. É levantar cedo, focar no que importa, resistir às distrações, dizer não para o que não te aproxima da sua missão. Veja qualquer pessoa de sucesso, não importa a área. Esportes, negócios, arte, espiritualidade. O que todas têm em comum? Uma rotina disciplinada. Michael Jordan treinava mais que todos. Steve Jobs dizia não para 1000 coisas para dizer sim para o essencial. Bob Proctor repetia: você não alcança seus objetivos, você cai para o nível dos seus paradigmas e só a disciplina rompe os antigos padrões. Disciplina não é prisão, é liberdade. Liberdade de ser quem você nasceu para ser, porque sem ela, você vira escravo das emoções, dos impulsos, da procrastinação. Com ela, você domina o tempo, a mente, os resultados. É na repetição diária que você constrói a excelência. É no hábito consistente que você molda a sua identidade. Disciplina é um ato de amor próprio. Você honra seu futuro, mesmo que doa no presente. E sabe o que é mágico? Quanto mais você pratica, mais fácil fica. O que era esforço vira natural. O que era sacrifício vira prazer. A disciplina, quando alinhada com seu propósito, se transforma em combustível. E aí, você entra em fluxo. Você acorda com foco, executa com paixão, dorme com satisfação. E os resultados começam a explodir, porque a disciplina silenciosa de hoje é o sucesso gritante de amanhã. Produtividade não é fazer mais, é fazer o que importa. É entender que estar ocupado não significa estar avançando. Tem gente que passa o dia correndo, mas está correndo em círculos. A verdadeira produtividade nasce da clareza. Clareza de propósito, clareza de prioridades, clareza de onde você quer chegar. E quando você tem clareza, você elimina o ruído e entra em estado de potência máxima. Você já viu como os bilionários não vivem apagando incêndio? Eles têm tempo para pensar, para criar, para planejar. Por quê? Porque aprenderam a proteger o ativo mais valioso do mundo, o foco. E foco é dizer não para 99% das coisas. É blindar sua agenda, proteger sua atenção e colocar energia só onde há retorno real. Steve Jobs dizia que foco é ter coragem de dizer não. Elon Musk fala que produtividade é fazer mais com menos, e o segredo está na alocação inteligente de tempo e energia. Produtividade de verdade tem a ver com ritmo, não com velocidade. É sobre construir rotina, sistemas, processos. É sobre entender que você não precisa ser uma máquina, precisa ser estratégico. Delegar, automatizar, priorizar. Trabalhar com intensidade por blocos de tempo, depois recuperar. O cérebro humano funciona melhor em ciclos, e a produtividade explode quando você aprende a respeitar isso. Quer ser produtivo? Então comece o dia pelas tarefas de maior impacto. Coloque primeiro o que mais te aproxima do seu propósito. Desative distrações, silencie notificações, saia do piloto automático. E quando for trabalhar, trabalhe com presença total. Nada de multitarefa. Faça uma coisa bem feita de cada vez. Isso muda o jogo. Produtividade não é sobre fazer mais. É sobre fazer melhor. E, principalmente, fazer o que realmente te leva ao topo.
O medo de fracassar é um dos maiores ladrões de sonhos do mundo. Ele paralisa, bloqueia e nos convence de que é melhor não tentar do que tentar e errar. Mas aqui vai uma verdade brutal. O fracasso não é o oposto do sucesso. Ele é parte do caminho. Nenhum grande nome que você admira chegou ao topo sem tropeçar, e muito. A diferença? Eles aprenderam a usar o fracasso como combustível, não como cemitério. Pensa no Thomas Edison. Antes de inventar a lâmpada, ele falhou mais de 1000 vezes. Perguntaram para ele como se sentia ao fracassar tanto. E ele respondeu: "Eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 formas de como não fazer uma lâmpada." Essa mentalidade muda tudo. Porque enquanto a maioria vê o erro como fim, os vencedores veem como feedback. Cada tentativa que dá errado traz um dado novo, uma lição, uma pista. E você fica mais forte, mais preparado. O medo do fracasso geralmente vem de 2 lugares: o ego e o julgamento alheio. A gente tem medo de parecer fraco, de ser criticado, de decepcionar. Mas sabe o que é mais assustador que falhar? Passar a vida inteira se perguntando: e se eu tivesse tentado? O fracasso dói, mas a omissão dói muito mais. E por muito mais tempo. Quer vencer o medo de fracassar? Comece a ver cada desafio como um laboratório. Teste, ajuste, evolua. Crie uma relação saudável com o erro. Não se cobre perfeição, cobre ação. Porque quem age, cresce. Quem espera, trava. Nunca se esqueça, você não precisa acertar de primeira. Você só precisa continuar. Porque quem persiste, inevitavelmente vence. A clareza de metas é uma das chaves fundamentais para o sucesso, mas muitos de nós ainda tropeçamos na falta dessa clareza. Muitas vezes, nos sentimos perdidos, sem saber exatamente o que queremos. E sem saber onde queremos chegar, como podemos fazer o caminho? Essa falta de direção é o que causa a frustração e a procrastinação. Definir metas não é apenas um exercício de escrever o que se quer, mas de entender por que se quer. Isso cria um combustível interno que mantém a motivação acesa, mesmo nos dias difíceis. Quando você tem clareza, você tem propósito. E propósito é a força que move montanhas. Imagine se você fosse um navio, sem mapa nem destino definido. Você não saberia para onde ir e qualquer vento que aparecesse poderia te desviar. Agora imagine que você tenha um mapa, uma rota clara para onde quer chegar. Cada decisão fica mais fácil de tomar, cada passo mais confiante. É isso que a clareza de metas proporciona. A clareza não vem de forma imediata. Ela exige reflexão profunda. Quais são seus maiores desejos? O que realmente importa para você? O que você quer construir na sua vida, em termos de riqueza, felicidade, impacto e legado? Essas perguntas vão ajudar você a estabelecer metas que não são apenas legais de se alcançar, mas que têm significado genuíno para você. Para ter essa clareza, é preciso também aprender a se perguntar por quê. O porquê está por trás do o que e do como. Se você quer aumentar suas vendas, qual é o verdadeiro motivo? Para oferecer mais valor? Para transformar vidas? Para atingir um nível de liberdade financeira que possibilite a realização de seus sonhos? Ao conectar suas metas com os seus valores mais profundos, a motivação se torna inabalável. E aqui está um segredo crucial. Suas metas não precisam ser perfeitas, elas precisam ser claras. Às vezes, o simples ato de decidir o que você quer já é um grande avanço. Lembre-se, a clareza vem com o tempo, à medida que você avança, ajusta e ajusta novamente. O importante é começar com um ponto de partida claro e deixar que o processo evolua. Agora, com metas claras, você não é mais um navegante perdido. Você é alguém com direção. E com direção, o sucesso não é uma questão de se, mas de quando. A produtividade é um dos maiores desafios que enfrentamos no caminho para o sucesso. É fácil se perder em distrações e procrastinação, especialmente em um mundo tão cheio de estímulos. A sensação de estar ocupado, mas não avançando, é frustrante e muitas vezes leva ao desânimo.
A chave para vencer essa armadilha está em como você gerencia seu tempo e sua energia. Quando sua mentalidade está alinhada com a ação, a produtividade se torna uma extensão natural do seu foco e clareza. Primeiro, é importante entender que a produtividade não significa fazer mais coisas, mas fazer as coisas certas. O que adianta estar ocupado o tempo todo, se as atividades não estão te aproximando de seus objetivos? A verdadeira produtividade é aquela que gera resultados significativos. Por isso, você precisa aprender a priorizar suas tarefas. Quais são as atividades que realmente importam? Quais são aquelas que te aproximam da sua meta maior? Quando você tem clareza sobre isso, fica mais fácil eliminar o que é supérfluo. Em muitos momentos, a procrastinação surge do medo. Medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente, medo do desconhecido. Esses medos criam bloqueios que nos paralisam, fazendo com que adiemos o que sabemos que precisamos fazer. Aqui entra a importância de entender o porquê das suas metas. Quanto mais você se conecta com o motivo real que está por trás das suas ações, mais motivado você fica para superar os medos e enfrentar a tarefa à frente. Uma das formas mais eficazes de aumentar a produtividade é dividir grandes tarefas em pequenas partes. Isso não só torna o processo mais manejável, mas também cria um ciclo positivo de pequenas vitórias. Cada pequeno passo dado te aproxima da sua meta e reforça sua confiança. Quando você sente que está progredindo, a energia para continuar só cresce. Outro fator crucial para a produtividade é o controle da sua energia. A gestão do tempo é importante, mas a gestão da energia é ainda mais vital. Se você está cansado, estressado ou mentalmente esgotado, suas ações não serão tão eficazes. Por isso, cuide do seu corpo e da sua mente. Durma bem, alimente-se de forma saudável e dê espaço para o descanso e a recuperação. Produtividade não é sinônimo de trabalhar até o esgotamento, mas de trabalhar de forma inteligente e com foco. É preciso também aprender a dizer não às distrações. Isso significa estabelecer limites claros com o seu tempo e com as pessoas ao seu redor. Se você deseja ser produtivo, precisa garantir que está alinhado com suas prioridades e que as distrações não estão desviando sua atenção do que realmente importa. Quando a produtividade se torna um hábito, você não se preocupa mais com a quantidade de trabalho, mas com a qualidade dos resultados. E a qualidade vem da consistência, da ação deliberada e de estar totalmente presente no que você faz. A superação do medo de fracassar é talvez uma das maiores barreiras que impedem muitas pessoas de alcançar o sucesso. O medo do fracasso pode ser paralisante, fazendo você duvidar das suas capacidades, evitar riscos e, muitas vezes, até desistir antes de tentar. Esse medo se instala profundamente no subconsciente, muitas vezes com base em experiências passadas, críticas recebidas ou até expectativas externas. No entanto, é crucial entender que o fracasso não é o fim, mas sim uma parte do processo de aprendizado e crescimento. O primeiro passo para superar esse medo é mudar a forma como você vê o fracasso. A sociedade muitas vezes nos ensina a ver o fracasso como algo negativo, como uma vergonha ou uma falha irreparável. Mas grandes nomes como Thomas Edison e Michael Jordan nos ensinam o contrário. Edison, por exemplo, falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. E Jordan não foi aceito no time de basquete da escola, mas usou essas falhas como combustível para sua ascensão. Eles viram cada falha como uma lição e não como uma sentença. Mudar a mentalidade em relação ao fracasso começa com uma mudança de perspectiva. Em vez de encarar o fracasso como algo a ser evitado a todo custo, encare-o como uma oportunidade de aprender, evoluir e melhorar. O verdadeiro fracasso acontece quando desistimos, quando deixamos de tentar, quando não aprendemos com os erros. É na persistência que encontramos o verdadeiro valor. Um exercício poderoso para superar o medo do fracasso é visualizar o pior cenário. Pergunte a si mesmo: o que aconteceria se você falhasse? O que realmente perderia? Quando você coloca o medo em perspectiva,
muitas vezes percebe que as consequências não são tão drásticas quanto imaginava. E se acontecerem, você tem a capacidade de se recuperar e seguir em frente. Outro ponto importante é entender que o medo do fracasso é natural. Todos, em algum momento, enfrentam esse medo. A diferença está em como reagimos a ele. O medo não vai desaparecer, mas você pode aprender a agir apesar dele. A chave está em desenvolver coragem, a coragem de agir mesmo com medo. Isso envolve confiança em si mesmo e a crença de que, independentemente do resultado, você é capaz de lidar com as consequências e aprender com elas. Por fim, a superação do medo de fracassar está diretamente ligada ao seu compromisso com o seu objetivo. Quanto mais forte for a sua visão do sucesso, mais fácil será superar os obstáculos, inclusive o medo. Quando você tem clareza de onde deseja chegar, a vontade de enfrentar o medo e avançar se torna mais forte do que o medo de falhar. Lembre-se, os maiores sucessos da história não vieram de pessoas que nunca falharam, mas sim daqueles que se recusaram a deixar o medo pará-los.